O mundo dos negócios, como a gente conhecia, já não existe mais. Ele não é previsível. O grande Peter Drucker, lá atrás, já tinha previsto isso. E mais, ele nos deu um verdadeiro guia para liderar em meio à incerteza. É exatamente esse guia que a gente vai desvendar hoje para aprender a não só sobreviver, mas prosperar no que ele chamou de Era da Descontinuidade. Então, nosso caminho aqui vai passar por 5 áreas estratégicas. A gente começa entendendo essa nova realidade descontínua. Depois, vamos ver como o conhecimento virou a peça-chave, o ativo mais importante, e como isso nos obriga a inovar para sobreviver. A partir daí, a gente entra no como. Como construir uma organização que se adapta e, por fim, como liderar essa mudança que nunca para. E tudo isso já começa com uma pergunta fundamental, que vai guiar toda a nossa conversa. A organização foi construída para durar, com aquelas estruturas rígidas e sólidas, ou ela foi construída para mudar, com flexibilidade e adaptação no seu DNA? A resposta para essa pergunta, hoje, define o futuro. Ok, vamos mergulhar no primeiro ponto. Seção 1. A realidade descontínua. Aqui, o objetivo é entender qual é o novo normal que todas as organizações estão enfrentando agora. Drucker chamou o nosso tempo de Era da Descontinuidade. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que aquela ideia de progresso linear, sabe? Aquela linha reta e previsível, acabou. Hoje, a gente vive com mudanças que são rápidas, são imprevisíveis e que acontecem em todas as áreas, da economia à sociedade. E o contraste com o passado é gritante. Antes, a gente partia do princípio de que o progresso era inevitável, as estruturas eram estáveis e existiam narrativas confiáveis que guiavam tudo. Hoje, a realidade é de mudança imprevisível, de um fluxo que não para. As velhas certezas, aquelas grandes narrativas que davam segurança, simplesmente não se sustentam mais. É uma mudança fundamental. E isso nos leva direto para a segunda seção, o conhecimento como novo ativo, porque aqui a gente entende a causa principal dessa descontinuidade toda. Uma mudança sísmica no que a gente considera o recurso econômico mais valioso. Então, o ponto crucial é este. O conhecimento se tornou o principal recurso econômico. Não é mais o capital, não é mais a mão de obra. O que impulsiona o sucesso de verdade e define quem lidera o mercado é a capacidade de criar, de aplicar e de gerenciar conhecimento de forma estratégica. E essa evolução fica muito clara quando a gente olha para a história. A gente saiu da era industrial, que era focada em capital e trabalho. Depois, passamos pela revolução da informação, com foco em tecnologia e dados. E agora? Agora a gente está na sociedade do conhecimento, onde a vantagem competitiva vem, sem dúvida, da criação e da aplicação inteligente desse conhecimento. Bom, se a realidade é essa, descontínua, e se o recurso-chave é o conhecimento, a consequência lógica nos leva para a seção 3, inovar para sobreviver. Aqui fica claro porque inovar deixou de ser uma opção bacana para se tornar uma questão de sobrevivência. E Drucker foi muito direto nisso. A inovação é simplesmente essencial para a sobrevivência e para o sucesso a longo prazo. Não é mais um projeto paralelo, não é algo que fica só lá no departamento de P&D. E tem que ser a atividade central de toda a organização. E a escolha que se apresenta é, na verdade, bem simples. Tratar a inovação como algo reativo, opcional, é um caminho direto para a irrelevância e para o declínio. Por outro lado, enxergar a inovação como algo proativo, essencial, é o caminho para a sobrevivência e para a liderança. A escolha é binária e as consequências são definitivas. Mas atenção, nem tudo é ameaça. Muito pelo contrário. Drucker sempre viu a descontinuidade como a principal fonte de oportunidades. É no meio dessa mudança toda que surgem novos mercados, que a gente encontra jeitos de melhorar a produtividade, que nascem novos produtos e serviços e, claro, é a chance de atrair e reter os melhores talentos que querem fazer parte de algo dinâmico. Ok, entendemos o que e o porquê. Agora vamos para a seção 4, que é sobre o como, a organização adaptável. Vamos ver um modelo prático para construir uma organização que seja verdadeiramente resiliente. Para prosperar nesse cenário, as práticas estratégicas precisam mudar radicalmente. O planejamento, por exemplo, não pode ser um documento rígido, engavetado. Ele precisa ser flexível. O marketing tem que focar em construir relacionamentos, não só em fechar a próxima venda. As finanças precisam ser gerenciadas pensando em valor a longo prazo. E a tecnologia? Ela tem que servir à estratégia e não o contrário. E claro, nada disso funciona se a estrutura da empresa e a gestão de pessoas não acompanharem.
A estrutura organizacional precisa ser ágil para permitir decisões rápidas. A gestão de pessoas tem que ser obcecada pelo desenvolvimento contínuo de habilidades, porque o conhecimento de hoje e amanhã já pode estar obsoleto. E, claro, criar um ambiente de trabalho positivo e produtivo é a base de tudo. E qual é o motor que faz essa organização adaptável girar? É aqui que a gente conecta tudo. É a gestão do conhecimento. E isso não é um conceito abstrato, não. É o processo sistemático, deliberado, de criar, compartilhar e aplicar o conhecimento para alcançar os objetivos da empresa. É aqui que a teoria de sobreviver à mudança se torna prática do dia a dia. E para amarrar tudo isso, a gente chega ao elemento final, talvez o mais crucial de todos, liderando a mudança contínua. A quinta sessão é toda sobre o novo papel da liderança, que é o de impulsionar essa transformação. O que se espera de um líder hoje é muito claro. Primeiro, estabelecer e comunicar uma visão de futuro que inspire. Segundo, empoderar as equipes, dar autonomia para que elas tomem decisões e ajam. Terceiro, promover uma cultura onde aprender nunca para. E, por fim, garantir que a comunicação seja constante e transparente. O líder hoje é o grande catalisador de tudo isso. Isso não é só sobre o que a liderança faz, mas sobre quem ela é. Exige um certo tipo de caráter, resiliência para superar os desafios, que não são poucos, ética e integridade inabaláveis, um compromisso real com a responsabilidade social e, fundamental, uma dedicação pessoal à educação contínua. A liderança precisa ser o principal aprendiz da organização. Em resumo, se a gente junta todas essas peças, a mensagem central desta análise fica poderosa e direta. O futuro não pertence às maiores empresas, mas sim às mais adaptáveis. O tamanho já não é mais sinônimo de segurança. A adaptabilidade, sim, é. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta, uma provocação para reflexão. Qual o conhecimento a sua organização precisa obrigatoriamente criar hoje para conseguir liderar o mercado de amanhã? A resposta para essa pergunta é o verdadeiro ponto de partida para a ação.